Uma menina sem teto bondosa decide ajudar um milionário com dificuldades em seu carro. Horas depois, o mesmo homem a empurra cruelmente da ponte, porém o seu cachorro viu tudo, e o que ele fez deixou todos sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A chuva caía mansamente sobre a cidade, transformando as ruas movimentadas em um labirinto de guarda-chuvas coloridos e reflexos tremeluzentes nas poças d'água. Em meio ao vai e vem apressado dos transeuntes, uma pequena figura se destacava. Lia, uma menina de 10 anos, abrigava-se sob a marquise de uma loja antiga, compartilhando seu pequeno espaço com Peludo, um cachorro de pelo abundante e olhos ternos que não desgrudava dela por um segundo sequer. Seus grandes olhos castanhos observavam atentamente o movimento da rua, enquanto suas mãos pequenas acariciavam distraidamente a cabeça de seu fiel companheiro. O cheiro de asfalto molhado trazia à tona lembranças de dias mais felizes, quando seu pai, Carlos, a levava para a oficina mecânica onde trabalhava. "Está sentindo esse cheirinho de chuva, filha?" Ele costumava dizer, com aquele sorriso caloroso que iluminava seu rosto. "É o melhor perfume do mundo." Carlos havia sido mais que um pai. Foi seu professor, seu herói, seu porto seguro. Com ele, Lia aprendeu não apenas sobre carros e motores, mas sobre os valores que realmente importavam na vida. Seja honesta em tudo que fizer e ajude os outros sempre que puder. É isso que nos torna verdadeiramente ricos. Eram palavras que ele repetia com frequência e que agora ecoavam constantemente nos pensamentos da menina. Fazia um ano desde que Carlos partira, vítima de um terrível acidente que mudou para sempre a vida de Lia. Desde então, ela e Peludo haviam se tornado moradores das ruas da cidade, sobrevivendo graças à bondade de alguns comerciantes e à esperteza que a vida dura lhes ensinou. Mas nem por um momento Lia esqueceu os ensinamentos de seu pai sobre honestidade e compaixão. Um barulho metálico estridente chamou sua atenção. Do outro lado da rua, um carro de luxo prateado estava parado, e seu motor produzia um som que Lia conhecia muito bem. O motorista, um homem de terno elegante que aparentava ter seus 50 anos, gesticulava frustrado ao telefone. "Vem, Peludo", sussurrou Lia, e os dois atravessaram a rua cautelosamente. À medida que se aproximavam, podiam ouvir a voz irritada do homem. "Como assim não tem nenhum mecânico disponível? Tem um evento importantíssimo em 2 horas." "Com licença, senhor", disse ela timidamente, sua voz quase sumindo sob o barulho da chuva. "Acho que sei o que está acontecendo com seu carro." "Como é que é?" perguntou ele, um sorriso irônico se formando em seus lábios. "E como uma garotinha como você poderia saber algo sobre carros?" O homem, que se apresentou como Ricardo Alves, hesitou por um momento, mas o som preocupante que vinha do motor o fez reconsiderar. "Está bem", disse ele finalmente, "mas cuidado, este é um carro muito caro." Enquanto Lia se aproximava do veículo, Peludo sentou-se pacientemente ao seu lado, como se fosse seu assistente pessoal. A chuva continuava caindo suavemente, mas a menina mal notava, concentrada em sua tarefa. Seus dedos pequenos e habilidosos trabalhavam com precisão, relembrando cada lição que seu pai lhe ensinara. Com a destreza de quem cresceu entre motores e ferramentas, Lia diagnosticou rapidamente o problema. "É exatamente o que eu pensava, Sr. Ricardo. A correia está um pouquinho solta, mas dá para fazer um ajuste temporário." Seus olhos perscrutaram o chão molhado, até encontrarem um pequeno pedaço de arame abandonado, que ela habilmente transformou em uma ferramenta improvisada. Ricardo observava, fascinado, enquanto a pequena menina trabalhava com a concentração de um profissional experiente. Seus dedos ágeis moviam-se com precisão, e em poucos minutos o barulho irritante havia cessado completamente.
Peludo, sentado pacientemente ao lado, parecia exibir um olhar de orgulho por sua jovem dona. Incrível! Exclamou Ricardo, ligando o motor e constatando que o som havia realmente desaparecido. Você é realmente extraordinária, Lia. Deixe-me recompensá-la. Ele puxou a carteira do bolso interno do paletó, mas antes que pudesse tirar algumas notas, Lia recuou educadamente. Não precisa me pagar, Sr. Ricardo. Meu pai sempre dizia que ajudar os outros é mais importante que dinheiro. Fico feliz em ter sido útil. Um sorriso tímido iluminou seu rosto, fazendo seus olhos brilharem com uma sabedoria além de seus anos. Ricardo guardou a carteira, mas seus olhos astutos estudavam a menina com crescente interesse. Como empresário bem-sucedido, ele reconhecia uma oportunidade quando a via. Sabe, Lia, você me lembrou algo importante. Esta noite estou organizando um evento beneficente na Ponte da Esperança. É para ajudar crianças em situação vulnerável como você. Sim, respondeu Ricardo, ajeitando a gravata cara com um gesto estudado. Na verdade, gostaria de convidá-la para ser minha convidada especial. Sua história poderia inspirar muitas pessoas a contribuírem. O que acha? Lia mordeu o lábio hesitante. Por um lado, a ideia de poder ajudar outras crianças a fazia se sentir útil e importante. Por outro, anos nas ruas haviam lhe ensinado a ser cautelosa com estranhos, mesmo os bem vestidos. Peludo, sentindo sua indecisão, encostou o focinho em sua mão, como se quisesse lembrá-la de sua presença protetora. Ricardo sorriu, calculando mentalmente como a imagem de uma menina de rua e seu cão fiel poderia aumentar ainda mais o apelo emocional de seu evento. Claro que pode. Na verdade, será perfeito. Mandarei um carro buscá-los às 7 horas, aqui mesmo neste ponto. O que me diz? Enquanto observava o carro de luxo se afastar, Lia sentiu uma mistura confusa de emoções. Estava animada com a possibilidade de ajudar outras crianças. Mas algo na maneira como Ricardo falava a deixava inquieta. Peludo, sempre sensível ao humor de sua dona, encostou-se em suas pernas, oferecendo seu conforto silencioso. "O que você acha, amigão?" sussurrou ela, acariciando as orelhas macias do cão. "Papai sempre dizia para confiarmos em nossos instintos, mas também para darmos uma chance às pessoas." Peludo respondeu com um latido suave, como se quisesse dizer que estaria ao seu lado, independentemente de sua decisão. As horas seguintes passaram lentamente, enquanto Lia e Peludo esperavam sob a marquise, protegendo-se da chuva que continuava caindo. A menina aproveitou o tempo para tentar arrumar-se o melhor possível, usando a vitrine da loja como espelho improvisado. Com cuidado, penteou os cabelos com os dedos e tentou limpar as manchas de seu vestido surrado. Conforme o céu escurecia e as luzes da cidade começavam a se acender, Lia sentia seu coração bater mais forte. Estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu, um mundo de luxo e poder que conhecia apenas de longe. Mas as palavras de seu pai ecoavam em sua mente, dando-lhe coragem. "Seja sempre você mesma, filha. A verdadeira riqueza está no coração das pessoas." Exatamente às 7 horas, um carro preto e reluzente parou diante dela. O motorista, vestindo um uniforme impecável, saiu e abriu a porta traseira com uma reverência. "Senhorita Lia?" chamou ele educadamente. "O senhor Ricardo me enviou para buscá-la." O interior do carro era mais luxuoso do que qualquer coisa que Lia já tinha visto. O couro macio dos bancos e o aroma suave de carro novo a faziam sentir-se deslocada, mas Peludo, sentado comportadamente ao seu lado, parecia dar-lhe a coragem necessária para seguir em frente. Através dos vidros escuros, ela observava as luzes da cidade passarem como estrelas cadentes, criando um espetáculo hipnotizante. "É a primeira vez que a senhorita vai à Ponte da Esperança?" perguntou o motorista gentilmente, seus olhos encontrando os dela pelo espelho retrovisor. Suas palavras, embora gentis,
fizeram Lia se remexer desconfortavelmente no banco. Por que um empresário tão importante se interessaria tanto por uma menina de rua? A voz de seu pai ecoou em sua memória. Nem tudo que brilha é ouro, filha. Às vezes, as pessoas não são exatamente o que parecem ser. Quando o carro finalmente parou, Lia ficou boquiaberta com o espetáculo diante de seus olhos. A Ponte da Esperança, normalmente apenas mais uma estrutura de concreto sobre o rio da cidade, havia se transformado em um cenário de conto de fadas. Milhares de luzes decorativas cintilavam contra o céu noturno, refletindo-se nas águas escuras abaixo. Um tapete vermelho se estendia por toda a sua extensão, e dezenas de pessoas, elegantemente vestidas, circulavam, suas risadas e conversas se misturando com a música suave que pairava no ar. "Vamos, senhorita", disse Alberto, abrindo a porta do carro. "O senhor Ricardo está esperando." Lia desceu do veículo com Peludo colado em seus calcanhares. Imediatamente, vários olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros surpresos, e alguns até mesmo um pouco desdenhosos. Ela apertou inconscientemente a coleira improvisada de Peludo, buscando conforto em sua presença familiar. "Ah, você chegou!" A voz de Ricardo soou alta e teatral enquanto ele se aproximava com os braços abertos. Estava ainda mais elegante que antes, seu terno claramente custando mais do que Lia e seu pai jamais haviam possuído. "Venham, venham! Quero apresentá-los a algumas pessoas muito importantes." Nos minutos seguintes, Lia se viu sendo apresentada a uma sucessão de rostos sorridentes e nomes que mal conseguia registrar. Todos pareciam encantados com sua história, fazendo perguntas sobre seu pai e sobre como havia aprendido tanto sobre mecânica. Peludo, surpreendentemente, tornou-se uma atração à parte, com várias pessoas elogiando seu comportamento impecável. Entre os convidados, uma senhora em particular chamou a atenção de Lia. Diferente dos outros, Dona Helena, como se apresentou, tinha um olhar verdadeiramente gentil e interessado. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado por rugas de expressão que pareciam ter sido esculpidas por anos de sorrisos sinceros. "Sabe, querida", disse Dona Helena, abaixando-se para ficar na altura dos olhos de Lia, "também perdi meu pai muito cedo, mas ele, assim como o seu, me ensinou lições que carrego até hoje." Antes que pudessem continuar a conversa, Ricardo reapareceu, desta vez acompanhado por um homem carregando uma câmera profissional. "Lia, chegou a hora! Vamos fazer seu discurso para os doadores. Lembre-se do que combinamos. Fale sobre como é difícil viver nas ruas e como o dinheiro arrecadado hoje vai ajudar outras crianças como você." O sorriso de Ricardo vacilou por um momento, mas ele rapidamente se recompôs. "Ah, deve ter me esquecido de mencionar esse pequeno detalhe. Mas não se preocupe, é só falar com o coração. Você vai se sair muito bem." Enquanto era conduzida até um pequeno palco improvisado na ponte, Lia sentia seu coração batendo cada vez mais forte. As luzes dos refletores a cegavam momentaneamente, e o burburinho da multidão elegante parecia aumentar a cada segundo. Peludo, percebendo sua ansiedade, colou-se ainda mais em suas pernas, oferecendo seu apoio silencioso. Dona Helena, que observava a cena de perto, franziu o senho ao notar o desconforto evidente da menina. Discretamente, aproximou-se de Alberto, o motorista, e começou uma conversa em voz baixa. O homem, mantendo sua postura profissional, apenas assentiu levemente, mas seus olhos revelavam uma preocupação genuína. Ricardo subiu ao palco primeiro, seu sorriso brilhante capturando imediatamente a atenção de todos. "Caros amigos e benfeitores", começou ele, sua voz melodiosa ecoando pelos microfones. "Esta noite tenho a honra de apresentar a vocês uma jovem muito especial. Uma menina que, apesar de todas as adversidades que a vida lhe impôs, mantém em seu coração os valores mais nobres da humanidade.
Enquanto o empresário discursava, Lia notou algo estranho acontecendo nos bastidores do evento. Homens de terno escuro movimentavam-se discretamente, carregando pastas e conversando em sussurros. Um deles, mais jovem que os outros, deixou cair alguns papéis, que foram rapidamente recolhidos, mas não antes que Lia pudesse ver o que pareciam ser números e gráficos complicados. Um funcionário gentilmente a empurrou para a frente, e ela se viu diante de dezenas de rostos expectantes. As luzes eram ainda mais intensas ali, e por um momento, Lia sentiu-se completamente perdida. Foi então que sentiu algo familiar. Peludo havia seguido seus passos até o palco, e agora estava sentado majestosamente ao seu lado, como se aquele fosse seu lugar de direito. "Conte sobre sua vida nas ruas", sussurrou Ricardo, um pouco alto demais, fazendo algumas pessoas na plateia se mexerem desconfortavelmente. "Meu nome é Lia", recomeçou ela, sua voz agora mais firme. "E este é meu amigo Peludo. Há 1 ano, depois que meu pai se foi, nós acabamos morando nas ruas. Mas não estou aqui para pedir ajuda para mim. Existem muitas outras crianças que precisam de apoio, de uma chance de mostrar seu valor." Enquanto falava, Lia percebeu que Dona Helena havia se aproximado de um grupo de jornalistas presentes no evento. A senhora idosa parecia estar mostrando algo em seu celular que causava expressões de surpresa nos repórteres. "Maravilhoso!" interrompeu Ricardo abruptamente, tomando o microfone. "Que história comovente! E é por isso, meus amigos, que precisamos de suas generosas doações. Cada centavo arrecadado hoje será..." Dona Helena havia se posicionado próxima ao palco, seus olhos fixos em Ricardo com uma expressão que mesclava tristeza e determinação. Ao seu lado, Alberto mantinha uma postura séria, segurando discretamente um envelope marrom. O rosto do empresário empalideceu visivelmente e suas mãos começaram a tremer levemente ao segurar o microfone. Lia, ainda no palco, sentiu Peludo ficar tenso ao seu lado, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. O burburinho na plateia aumentava a cada segundo, transformando-se em um murmúrio cada vez mais alto de indignação. Dona Helena, com uma calma que só os anos podem proporcionar, subiu ao palco com passos firmes, seguida por Alberto, que ainda segurava o envelope marrom com determinação. "Nos últimos 6 meses", começou Dona Helena, sua voz clara e forte, "venho investigando as atividades filantrópicas do Sr. Ricardo Alves. Como membro do Conselho Municipal de Assistência Social, não podia ignorar certas irregularidades que chegaram ao meu conhecimento. Transparentes como água turva", interrompeu Alberto, falando pela primeira vez em público. Sua voz, normalmente tão contida, carregava agora uma força surpreendente. "Durante 15 anos, Sr. Ricardo, transportei documentos, ouvi conversas, vi coisas, mantive silêncio por medo, mas hoje, inspirado pela coragem desta pequena." Ele sorriu gentilmente para Lia. "Decidi que não posso mais me calar." Lia observava tudo com uma mistura de fascínio e apreensão. Peludo, ao seu lado, mantinha os olhos fixos em Ricardo, como se estivesse pronto para proteger sua dona a qualquer momento. No meio da plateia, vários fotógrafos registravam cada momento, seus flashes iluminando a noite como relâmpagos. Ricardo, agora visivelmente nervoso, tentou arrancar o microfone das mãos de Dona Helena, mas vários seguranças do evento, que aparentemente respondiam a uma autoridade maior que a dele, o impediram delicadamente. As palavras da senhora tocaram Lia profundamente, lembrando-a ainda mais de seu pai. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas era uma lágrima de orgulho, não de tristeza. Peludo, percebendo sua emoção, encostou o focinho carinhosamente em sua mão. "Mas não estamos aqui para destruir, e sim para construir", continuou Dona Helena, sua voz agora mais suave. "Como presidente do conselho, proponho que transformemos este evento em algo verdadeiramente significativo.
Que tal estabelecermos um programa permanente de apoio às crianças em situação de rua, gerido de forma transparente pelo Conselho? A proposta foi recebida com aplausos entusiasmados da plateia. Vários dos presentes, empresários e pessoas influentes da cidade, começaram imediatamente a se aproximar de Dona Helena, oferecendo apoio e recursos para a nova iniciativa. O senhor construiu uma casa de cartas, interrompeu Dona Helena, com firmeza, mas sem crueldade. E agora é hora de construirmos algo sólido, baseado em verdadeira compaixão e honestidade. Lia, ainda no palco, sentia-se simultaneamente pequena e grande. Pequena diante da magnitude dos acontecimentos, mas grande por ter, mesmo sem querer, ajudado a revelar uma verdade importante. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. A honestidade sempre encontra seu caminho, filha, como um rio que sempre chega ao mar. A noite que deveria ter sido o triunfo de Ricardo Alves transformou-se em um momento de renovação para toda a cidade. Enquanto as autoridades conduziam o empresário discretamente para fora do evento, Dona Helena tomava a frente da situação com a elegância de quem passou a vida servindo aos outros. Meus queridos, ela se dirigiu aos convidados que permaneciam, muitos ainda processando os acontecimentos recentes. Sugiro que transformemos este momento de revelação em uma oportunidade de verdadeira mudança. Quem aqui está disposto a fazer parte de um novo projeto, gerido com total transparência? As mãos começaram a se erguer, primeiro timidamente, depois com crescente entusiasmo. Empresários, políticos e cidadãos comuns, todos unidos por um propósito genuíno. Entre eles, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aro dourado se destacou, aproximando-se do palco. Lia, que observava tudo ainda ao lado de Peludo, sentiu seu coração acelerar. Um centro de acolhimento. Seria possível que outras crianças como ela pudessem ter um lugar seguro para ficar? As palavras do motorista fizeram Lia corar. Mas eu não fiz nada demais, murmurou ela. Só tentei ajudar com o carro, como meu pai me ensinou. A menção ao pai fez os olhos de Lia se encherem de lágrimas, mas desta vez havia um sorriso em seus lábios. Ele era o melhor pai do mundo, disse ela, acariciando distraidamente as orelhas de Peludo. Sempre dizia que devemos fazer o bem sem olhar a quem. E ele estava certo, concordou Dona Helena, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. Lia, querida, o que você acha de nos ajudar com o novo centro de acolhimento? Precisaremos de alguém que entenda verdadeiramente as necessidades das crianças em situação de rua. Uma criança com mais sabedoria e integridade que muitos adultos que conheço, respondeu Dona Helena com firmeza. Além disso, não estará sozinha. Teremos uma equipe completa de profissionais e você seria nossa consultora especial. O que me diz? Peludo, como se entendesse a importância do momento, soltou um latido alegre, fazendo todos sorrirem. Lia olhou para seu fiel companheiro, depois para os rostos expectantes ao seu redor. Em sua mente, a voz de seu pai ecoava mais uma vez. Quando a vida oferece uma oportunidade de fazer o bem, filha, agarre-a com as duas mãos. Minha querida, riu Dona Helena, Peludo será nosso mascote oficial. Aliás, já tenho até uma ideia para um projeto especial com cães terapeutas para ajudar as crianças. Nas semanas que se seguiram à noite, na Ponte da Esperança, a vida de Lia mudou completamente. O antigo prédio doado pelo Dr. Martins estava sendo rapidamente transformado em um acolhedor centro de apoio para crianças. As paredes cinzentas ganhavam cores vibrantes e os cômodos antes vazios enchiam-se de móveis confortáveis e sorrisos esperançosos. Lia e Peludo haviam recebido um pequeno quarto no centro, decorado com cartazes de carros e fotografias de cachorros. Pela primeira vez em um ano, a menina tinha uma cama de verdade para dormir, e Peludo, uma almofada macia só para ele.
Mas o que mais a emocionava era poder ajudar outras crianças que, como ela, conheciam bem as dificuldades da vida nas ruas. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto Lia ajudava a organizar doações de roupas, Dona Helena entrou apressadamente em seu quarto, segurando uma pasta antiga e amarelada. Depois daquela noite na ponte, comecei a pesquisar mais sobre seu pai, Carlos, explicou Dona Helena, abrindo cuidadosamente a pasta. E descobri algo extraordinário. Seu pai, continuou Dona Helena, sua voz embargada, não era apenas um mecânico comum. Ele era parte de um projeto social que existiu há 20 anos, chamado Oficina da Esperança. Era um programa que ensinava mecânica para jovens em situação de vulnerabilidade. Tem mais, disse Dona Helena, retirando mais documentos da pasta. O projeto foi um enorme sucesso. Ajudou dezenas de jovens a conseguirem empregos e reconstruírem suas vidas. E sabe quem era um dos principais patrocinadores? A família Alves. Sim, mas não Ricardo. O pai dele, Antônio Alves, era um homem verdadeiramente comprometido com causas sociais. Infelizmente, quando ele faleceu, Ricardo assumiu os negócios da família e... Bem, você viu como ele conduzia as coisas. Mas aqui está a parte mais surpreendente, continuou Dona Helena, pegando um último documento. Encontrei o testamento de Antônio Alves. Ele deixou uma cláusula específica determinando que parte significativa de seus bens deveria ser destinada à continuação de projetos sociais como a Oficina da Esperança. Ricardo aparentemente nunca cumpriu essa determinação. Era por direito destinado a projetos sociais desde o início, completou Dona Helena. E agora, com estas descobertas, podemos garantir que esse dinheiro finalmente chegue a quem realmente precisa. A descoberta sobre o passado de seu pai e a verdadeira história da família Alves deixou Lia em um turbilhão de emoções. Durante dias, ela passava horas olhando para a fotografia antiga, tentando imaginar seu pai jovem, cheio de sonhos e dedicação em ajudar outros jovens. Peludo, sempre atento às mudanças de humor de sua dona, raramente saía de seu lado. Numa tarde particularmente movimentada, no centro de acolhimento, enquanto Lia ajudava a receber um novo grupo de crianças, uma visita inesperada causou agitação. Alberto, o ex-motorista de Ricardo, chegou acompanhado de vários ex-funcionários da Oficina da Esperança. Entre os visitantes estava João Silva, um homem de meia idade com mãos calejadas e sorriso gentil. Seu pai, Carlos, foi meu professor na Oficina da Esperança, contou ele, sentando-se ao lado de Lia. Eu era um garoto problemático, sem direção na vida. Mas seu pai viu algo em mim que nem eu mesmo conseguia ver. Outras histórias começaram a surgir. Maria das Dores, hoje proprietária de sua própria oficina mecânica, contou como Carlos a incentivou numa época em que mulheres mecânicas eram ainda mais raras. Pedro Santos, agora instrutor técnico, lembrou como o pai de Lia sempre dizia que cada motor consertado é uma vida transformada. Dona Helena, que observava tudo com um sorriso sereno, aproximou-se com uma ideia. E se reabríssemos a Oficina da Esperança junto com o Centro de Acolhimento? Temos o espaço, temos a experiência de vocês. E agora, com o dinheiro do Fundo Social dos Alves, temos os recursos. Mas não podemos esquecer das crianças menores, lembrou Lia, pensando nas outras crianças do abrigo. Nem todas vão querer ser mecânicas. Enquanto os adultos discutiam os detalhes do projeto, Lia sentiu algo estranho em seu coração. Uma mistura de alegria e saudade. Peludo, percebendo sua inquietação, encostou o focinho em sua mão, como sempre fazia quando ela precisava de conforto. Naquele momento, Dona Helena chamou Lia para perto de uma janela grande que dava para o pátio do centro. Lá fora, várias crianças brincavam sob o sol da tarde, seus risos ecoando pelo ar. Entre elas, algumas já demonstravam interesse pelos carros estacionados, apontando e discutindo como faziam os pequenos mecânicos em formação. A menina assentiu,
sentindo uma lágrima de felicidade escorrer por seu rosto. Pela primeira vez, desde que perdera seu pai, Lia sentiu que realmente compreendia o significado de sua herança. Não eram apenas os conhecimentos sobre mecânica, mas um legado de amor e dedicação ao próximo. O outono já começava a dar lugar ao inverno, quando as mudanças no centro de acolhimento realmente tomaram forma. O antigo estacionamento havia sido transformado em uma pequena oficina-escola, com equipamentos doados por empresários locais. As paredes, antes cinzentas, agora exibiam coloridos murais, pintados pelas próprias crianças, retratando carros, ferramentas e sonhos em cores vibrantes. Numa manhã particularmente fria, enquanto Lia ajudava a organizar as ferramentas na oficina, uma visita inesperada chamou sua atenção. Uma senhora elegante, de postura altiva, mas olhar gentil, atravessou o pátio acompanhada por Dona Helena. Peludo, que descansava próximo à porta, ergueu as orelhas com interesse. O coração de Lia deu um pequeno salto. A mãe de Ricardo? A menina não sabia exatamente como reagir, mas algo no sorriso triste da senhora a fez relaxar. Clara aproximou-se de uma das bancadas de trabalho, passando os dedos delicadamente sobre as ferramentas organizadas. Ricardo era apenas um menino quando seu pai faleceu. Talvez eu tenha falhado em transmitir a ele os verdadeiros valores que Antônio tanto prezava. Sim, concordou Clara. Mas agora tenho a chance de ajudar a corrigir os erros do passado. Vim oferecer não apenas apoio financeiro ao projeto, mas também minha participação pessoal. Gostaria de criar um programa de bolsas de estudo em nome de Antônio Alves. Enquanto as duas senhoras discutiam os detalhes do programa, Lia notou um grupo de crianças que se aproximava timidamente da oficina. Entre elas estava Marina, uma menina de 8 anos que havia chegado ao centro na semana anterior. Seus olhos brilhavam de fascínio ao observar as ferramentas. O pedido tocou Lia profundamente. Era como se um círculo estivesse se fechando. Agora ela estava na posição de seu pai, podendo passar adiante não apenas conhecimentos técnicos, mas também valores importantes. Clara Alves observava a cena com lágrimas nos olhos. É incrível como a vida dá voltas, comentou ela com Dona Helena. Aqui está uma menina que perdeu tanto, mas que continua dando tanto de si mesma. Ela me lembra muito do meu Antônio. Peludo, que havia se aproximado do grupo, abanava o rabo alegremente, como se aprovasse tudo o que estava acontecendo. Uma leve garoa começou a cair lá fora, mas dentro da oficina, o ambiente era aquecido não apenas pelos aquecedores recém-instalados, mas principalmente pelo calor humano que emanava de todos os presentes. Um mês havia se passado desde a visita de Clara Alves, e o centro de acolhimento fervilhava de atividade. A oficina-escola já contava com 15 alunos regulares, incluindo Marina, que demonstrava um talento natural para a mecânica. As manhãs eram preenchidas com aulas teóricas e as tardes dedicadas à prática, sempre sob a supervisão atenta de João Silva e outros instrutores voluntários. Numa quarta-feira especialmente movimentada, Lia estava ajudando Marina a identificar as diferentes partes de um motor quando Alberto entrou apressadamente na oficina, carregando um jornal. O silêncio tomou conta do ambiente. Peludo, que cochilava num canto, ergueu a cabeça, atento à mudança repentina na atmosfera. Lia sentiu seu coração acelerar. Não de medo, mas de uma emoção que não sabia bem definir. Dona Helena, que havia chegado silenciosamente durante a leitura, pigarreou suavemente para chamar a atenção de todos. Na verdade, Ricardo me procurou ontem. Tivemos uma longa conversa. A senhora idosa sorriu gentilmente. Sabe, Lia, às vezes as pessoas precisam se perder completamente para encontrar seu verdadeiro caminho. Ricardo me pareceu sinceramente arrependido. Além disso, ela fez uma pausa significativa. Ele trouxe uma proposta interessante. Ricardo quer doar sua mansão para o projeto, revelou Dona Helena.
O lugar tem espaço suficiente para criarmos uma escola técnica completa, com alojamentos para os alunos que precisarem. Não precisamos decidir nada agora, continuou Dona Helena. Na verdade, gostaria de ouvir a opinião de vocês, especialmente a sua, Lia. Afinal, foi sua honestidade que começou toda essa transformação. Acho, começou ela lentamente, que meu pai ficaria feliz em ver alguém querendo mudar de verdade. Ele sempre dizia que consertar carros é mais fácil que consertar pessoas, mas que ambos precisam de uma chance para funcionar direito. Dona Helena assentiu, sorrindo. Exatamente, querida. E não apenas mecânica. Poderíamos ter cursos de informática, arte, música. O dia da visita à mansão dos Alves amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse abençoar aquele novo começo. Lia, acompanhada por Dona Helena, Marina, Peludo e um pequeno grupo de representantes do centro, observava admirada os enormes portões de ferro que se abriam diante deles. O jardim era imenso, com árvores centenárias que proporcionavam uma sombra acolhedora. Na entrada principal, Clara Alves os aguardava com um sorriso sereno. Ao seu lado, Ricardo mantinha uma postura diferente da arrogância de outrora. Seus ombros estavam mais relaxados, e seu rosto demonstrava uma humildade que antes parecia impossível. Enquanto caminhavam pelos corredores amplos e elegantes, Ricardo explicava suas ideias. A biblioteca seria mantida e expandida para uso dos estudantes. A garagem tripla se transformaria em oficinas especializadas. O salão de festas viraria um auditório para palestras e apresentações. O escritório era um ambiente acolhedor, com estantes de livros do chão ao teto e uma grande mesa de carvalho ao centro. Ricardo dirigiu-se a um armário antigo e retirou dele um álbum de fotografias empoeirado. Lia sentiu seu coração parar por um momento. Ali estava seu pai, ainda mais jovem que na outra fotografia que possuía, apertando a mão de Antônio Alves. Os dois sorriam com genuína alegria. E atrás deles, uma faixa dizia: Oficina da Esperança, construindo futuros. Meu pai escreveu algo aqui, continuou Ricardo, virando a foto com delicadeza. No verso, uma caligrafia elegante dizia: Hoje conheci Carlos, um jovem mecânico com o coração do tamanho do mundo. Tenho certeza que juntos faremos a diferença na vida de muitas pessoas. Durante anos, disse Ricardo, sua voz embargada, eu tentei enterrar o legado do meu pai sob uma montanha de aparências e mentiras. Mas agora entendo que a verdadeira riqueza está exatamente onde ele e seu pai sempre souberam que estava, em ajudar os outros. Dona Helena, que até então observava em silêncio, aproximou-se com um sorriso gentil. Sabe, Ricardo, seu pai e o pai de Lia construíram uma ponte entre pessoas, uma ponte feita de compaixão e esperança. Agora temos a chance de fortalecer essa ponte e construir outras. Lia sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria e gratidão. Marina apertou sua mão com mais força e Peludo soltou um latido suave, como se aprovasse a ideia. O cachorro respondeu com um latido entusiasmado, fazendo todos rirem. O som da alegria ecoou pelo escritório antigo, como se as próprias paredes celebrassem aquele momento de reconciliação e renovação. A semana que antecedeu a inauguração do Instituto Carlos e Antônio Alves foi repleta de preparativos intensos. A antiga mansão havia se transformado completamente. As paredes ganharam cores alegres, as salas foram equipadas com ferramentas e computadores modernos, e o jardim ganhou bancos acolhedores sob as árvores centenárias. Na véspera do grande dia, enquanto Lia ajudava a organizar a última remessa de ferramentas na oficina principal, Dona Helena entrou apressadamente, carregando uma expressão que mesclava ansiedade e alegria. Intrigada, Lia seguiu a senhora pelos corredores recém-pintados, com Peludo trotando fielmente ao seu lado. Ao se aproximarem do escritório,
Vozes familiares chegaram aos seus ouvidos, fazendo seu coração disparar. Dona Helena abriu a porta com um sorriso emocionado. Dentro do escritório, conversando com Ricardo e Clara, estava João Silva, o antigo aluno de seu pai. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, sentado numa cadeira de rodas, mas com o mesmo sorriso gentil que Lia lembrava tão bem, estava Carlos, seu pai. Lia correu para os braços do pai, soluçando incontrolavelmente. Peludo, reconhecendo imediatamente o antigo dono, pulava e latia de alegria, seu rabo abanando freneticamente. "O acidente foi muito grave", explicou João, sua voz embargada. "Carlos ficou em coma por meses, num hospital em outra cidade. Quando finalmente acordou, tinha perdido temporariamente a memória. Levou todo esse tempo para se recuperar e lembrar quem era. Foram os artigos sobre o novo instituto que me ajudaram a recuperar as últimas peças do quebra-cabeça", continuou Carlos, acariciando os cabelos da filha. "Quando li sobre uma pequena mecânica chamada Lia e seu cão peludo, algo despertou em minha mente. João me ajudou a conectar os pontos." "Não há o que perdoar", interrompeu Carlos gentilmente. "O que importa é que agora estamos todos aqui e o sonho que seu pai e eu compartilhávamos está mais vivo do que nunca." "Na verdade", sorriu Carlos, "acho que sei exatamente onde ela deve ficar." Ele se virou para Lia. "Que tal pendurarmos esta chave inglesa na parede da oficina principal? Assim, tanto Antônio quanto eu poderemos continuar ensinando através das mãos de todos os jovens que passarem por aqui." Lia segurou a chave inglesa com reverência, sentindo seu peso não apenas físico, mas histórico e emocional. "Vou continuar seus ensinamentos, pai. Vou ajudar outras crianças a encontrarem seu caminho, assim como você e o Sr. Antônio fizeram." O dia da inauguração do Instituto Carlos e Antônio Alves amanheceu com um céu perfeitamente azul. O jardim da antiga mansão estava repleto de cadeiras brancas organizadas em semicírculo, todas voltadas para um pequeno palco montado próximo ao carvalho centenário. Fitas coloridas dançavam com a brisa suave e o aroma das flores recém-plantadas preenchia o ar. Lia, vestida com um macacão novo especialmente feito para a ocasião, ajustava nervosamente a chave inglesa histórica em seu lugar de honra na parede da oficina principal. Peludo, usando uma graciosa gravata borboleta azul, observava atentamente cada movimento de sua dona. A cerimônia de inauguração começou pontualmente às 10 horas. O jardim estava lotado. Antigos alunos da Oficina da Esperança, empresários locais, autoridades, jornalistas e, é claro, as crianças e adolescentes que seriam os primeiros alunos do Instituto. Dona Helena foi a primeira a discursar. Com sua elegância característica, contou a história de como um pequeno ato de bondade, uma menina consertando um carro sem pedir nada em troca, havia desencadeado uma série de eventos que culminaram naquele momento. Ricardo subiu ao palco em seguida, visivelmente emocionado. "Durante anos, tentei construir uma reputação baseada em aparências", admitiu ele. "Mas aprendi, através do exemplo de uma criança, que a verdadeira grandeza está na simplicidade da honestidade e na pureza das boas ações." Clara Alves apresentou então um vídeo surpresa, uma antiga gravação de Antônio Alves falando sobre seus sonhos para a Oficina da Esperança. Sua voz, preservada pelo tempo, ecoou pelo jardim. "Não construímos apenas mecânicos aqui. Construímos cidadãos, construímos futuros." "Há um ano pensei ter perdido tudo", começou Carlos, sua voz forte apesar da emoção. "Mas hoje vejo que nada realmente se perde quando plantamos sementes de bondade. Minha filha Lia não apenas manteve vivos os valores que tentei lhe ensinar, mas os fez florescer de maneiras que eu nunca poderia imaginar." Uma procissão de crianças e adolescentes se formou, cada um carregando uma ferramenta cuidadosamente polida. Um por um, foram pendurando as ferramentas em um grande painel ao lado da chave inglesa histórica, formando uma bela composição artística.
João Silva, agora coordenador técnico do Instituto, ergueu-se para fazer o anúncio final. E agora tenho o prazer de informar que nossas primeiras turmas já estão com todas as vagas preenchidas. Além disso, graças às doações recebidas, poderemos oferecer bolsas de estudo integrais para todos os alunos. Uma salva de palmas estrondosa ecoou pelo jardim. Lia, em meio às lágrimas de alegria, sentiu a mão de seu pai apertar a sua. Do outro lado, Marina segurava sua outra mão. E Peludo, como sempre, mantinha-se fielmente ao seu lado. Lia, que completara 11 anos na semana anterior, supervisionava um grupo de crianças que aprendiam os princípios básicos de mecânica. Ao seu lado, Marina, agora sua assistente oficial, demonstrava como usar corretamente uma chave de fenda. Peludo, um pouco mais grisalho, mas ainda cheio de energia, mantinha sua vigília constante sobre sua jovem dona. Lembrem-se, dizia Lia aos novos alunos, cada ferramenta tem sua própria história para contar, mas são nossas mãos e nossos corações que escrevem essas histórias. Do outro lado do jardim, Carlos ministrava uma aula teórica sob a sombra das árvores. Sua cadeira de rodas, agora equipada com uma pequena mesa adaptada, permitia que ele continuasse ensinando com a mesma paixão de sempre. Embora os médicos dissessem que ele provavelmente nunca voltaria a andar, seu sorriso permanecia tão brilhante quanto antes. Dona Helena e Clara Alves haviam se tornado uma dupla inseparável na administração do Instituto. Suas diferentes experiências de vida se complementavam perfeitamente, criando uma gestão que mesclava eficiência e humanidade. Ricardo, por sua vez, descobriu um talento inesperado para a captação de recursos, usando sua antiga rede de contatos para garantir oportunidades de estágio e emprego para os alunos formados. Numa tarde particularmente agitada, enquanto uma nova turma se preparava para sua primeira aula prática, um carro familiar estacionou na entrada do instituto. Alberto, o ex-motorista que agora coordenava o programa de transporte escolar gratuito, desceu do veículo com um sorriso misterioso. Do carro, saiu um senhor idoso apoiado em uma bengala. Era o Dr. Martins, o médico que havia doado o primeiro prédio para o centro de acolhimento. Mas ele não estava sozinho. Trazia consigo uma pasta cheia de documentos e um brilho esperançoso no olhar. A notícia espalhou-se rapidamente pelo instituto, enchendo a todos de esperança renovada. Mas para Lia, mesmo a possibilidade de ver seu pai andando novamente não era o mais importante. O verdadeiro milagre já havia acontecido. Estava ali, ao seu redor, no sorriso de cada criança que descobria sua vocação, no orgulho de cada jovem que conquistava seu primeiro emprego, na amizade que havia florescido entre pessoas tão diferentes. Naquela noite, após as aulas, toda a família estendida do Instituto se reuniu no jardim para um pequeno café de confraternização. Sob as estrelas que começavam a pontilhar o céu, Lia observava as pessoas que haviam se tornado tão especiais em sua vida. Seu pai, contando antigas histórias de oficina, Marina explicando animadamente seus últimos projetos, Dona Helena e Clara planejando novas iniciativas, Ricardo genuinamente envolvido em uma conversa com os alunos sobre suas aspirações futuras. Peludo, deitado aos pés de Lia, soltou um suspiro contente. A menina sorriu, acariciando suas orelhas macias. "Sabe, Peludo", sussurrou ela, "acho que finalmente entendi o que papai queria dizer sobre ser verdadeiramente rico. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com quanto amor somos capazes de dar e receber." O cachorro respondeu com um latido suave, como se concordasse. Acima deles, a primeira estrela da noite brilhou intensamente, como um piscar de olhos cúmplice do universo, confirmando que às vezes os maiores tesouros são aqueles que não podem ser guardados em cofres, mas que enchem nossos corações de alegria e esperança.